Instrumentos divinos. Esse é o tema central do nosso jejum de hoje, e o meu desejo é que a mensagem esteja abençoando a sua vida. Afinal de contas, quanto mais nós entendermos que Deus trabalha de muitas formas e de todas as formas, mais fácil fica para a gente compreender o esforço divino na nossa própria salvação. Deus, ele tem uma habilidade inquestionável de transformar aquilo que é símbolo de derrota, de vergonha, de fracasso, em um símbolo de vitória, de esperança e de reconciliação. Quando nós olhamos nas Escrituras, você vai encontrar várias histórias de personagens que tiveram ao longo da sua vida frustrações, decepções, assim como você e eu temos, mesmo servindo a Deus. Mas você também vai encontrar que alguns desses personagens, vez por outra, Deus fez com que eles retornassem para aquela situação onde eles haviam sido humilhados, fracassados, derrotados, e converte aquilo em uma grande bênção, em uma grande esperança para as pessoas. Eu poderia citar para você aqui vários exemplos, mas só para que você se lembre da história de José. José, ele foi lançado num poço, foi colocado ali, e a gente olhando a experiência de José, nós ficamos assim questionando, o agir de Deus. Mas Deus, ele tem uma extraordinária capacidade de transformar símbolos de derrota e de fracasso em símbolos de vitória, de alegria e de esperança. O mesmo José que foi lançado no poço pelos seus irmãos foi aquele que governou o Egito e teve condições de manter a sua família em vida na época de extrema seca no mundo. Veja, por que eu estou falando que Deus tem essa habilidade de transformar coisas que são vistas de forma negativa agora em coisas com um significado positivo? Porque esse instrumento que eu vou ler aqui era um instrumento que era visto como uma forma amaldiçoada. Veja o que diz. Foi a cruz, esse instrumento de vergonha e tortura, que trouxe esperança e salvação ao mundo. Os discípulos não passavam de homens humildes, sem dinheiro e com nenhuma outra arma que não a palavra de Deus. Entretanto, na força de Cristo, eles saíram para contar a maravilhosa história da manjedoura e da cruz e para triunfar sobre toda a oposição. Sem honra ou reconhecimento, os terrestres foram heróis da fé. De seus lábios saíram palavras divinas de eloquência que abalaram o mundo. A cruz de Cristo. Esse instrumento que foi utilizado pelos romanos para trazer uma humilhação aos seus adversários, porque todos os reinos, os impérios que eram governados ou subjugados, derrotados por Roma, aquelas pessoas que se rebelavam, eles faziam um campo fora da cidade, na direção da entrada da cidade, aonde todo mundo que passava conseguia ver. Eles fincavam várias cruzes naqueles locais. E essas cruzes era exatamente que eles utilizavam para pregar ali os seus inimigos e para que eles deixassem apodrecer como um sinal de humilhação, de subjugar as nações. E Cristo sofreu exatamente esse tipo de morte. A palavra de Deus diz que maldito era aquele que fosse pregado no madeiro. Então Cristo, ele traz sobre si a maldição da lei. A maldição da lei. No entanto, Cristo, depois da sua ressurreição, faz com que a cruz, aquele que era um instrumento de vergonha, de tortura, trouxesse não apenas para os discípulos que estavam ali e que presenciaram a sua ressurreição, mas essa cruz iluminou a história de todo o mundo, trazendo até os dias de hoje, no meu coração, no seu coração, a mensagem de esperança, a mensagem de salvação. Um Deus de amor que desceu
até os últimos níveis de consequências para que pudesse resgatar as suas criaturas. Deixa eu perguntar para você, o que a cruz significa para você? O que a cruz de Cristo significa na sua experiência cristã? Quando você olha para os seus pecados, para a sua teimosia, para o seu caráter ainda não transformado, o que a cruz confronta? Quanto tempo você e eu temos parado para olhar o sacrifício, a cruz de Cristo, à altura do que realmente Ele representa na nossa vida? Quantas vezes? Será que fazemos isso apenas na semana da Páscoa, aonde a igreja celebra a Semana Santa? Será que é somente nesse momento? Ellen White diz que nós deveríamos tirar um tempo todos os dias para contemplar a cruz de Cristo e o Filho de Deus pendurado nela. Será que nós temos feito isso? Eu quero convidar você a fazer isso nesse momento. Nesse momento. Inclusive, eu vou deixar aqui abaixo agora um link de um vídeo que eu quero que você assista esse louvor. E enquanto você assiste esse louvor, que você seja tomado pelo Espírito de Deus em humildade, em contrição, ao ver a cruz como esperança e salvação na sua vida.